Oi pessoal, eu sou o Mauro e hoje eu estou aqui para fazer mais uma videoaula. E hoje eu vou trazer um pouquinho de uma reportagem da Super Interessante que trata sobre processos bizarros. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre eles e a repercussão que eles, jurídica evidente que eles teriam aqui no Brasil. Bom, para você falar de processo, você tem que saber quais são as condições da ação. Existem três elementos que dão condição a se entrar com uma ação. Legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. Possibilidade jurídica do pedido é quando o pedido ele tem um respaldo legal. A lei gera esse direito ao indivíduo, então ele tem a possibilidade de ingressar com a ação porque a lei lhe garante isso. O interesse de agir ele está relacionado ao fato de que aquela parte não consegue resolver se não tiver uma tutela jurisdicional. Se não tiver uma ação judicial, ela não conseguiria resolver aquele problema. E a legitimidade das partes seria o caso de que as partes teriam que ter personalidade e capacidade e teriam que estar envolvidas no fato que geraria a ação judicial. Bom, aqui tem vários processos bizarros e eu vou trazer um pouquinho alguns para vocês, para a gente entender um pouquinho como que seria aqui no Brasil. Teve um cidadão romeno que processou Deus. Ele alegou que quando ele foi batizado, Deus prometeu que protegeria ele do diabo e como o crime que ele cometeu foi obra do demônio, Deus não cumpriu sua parte no contrato. Aí ele propôs uma ação contra Deus. Bom, no Brasil, evidentemente que não teria condições da ação, uma vez que Deus não tem personalidade jurídica. Ele não é uma pessoa que pode ser processada, não teria possibilidade jurídica do pedido, porque não se tutelaria, a lei não tutela uma ação baseada nesse fundamento, e logo Deus seria parte ilegítima do processo, até porque ele não contribuiu em nada para o cometimento do crime. Bom, teve um outro indivíduo que ele processou a si mesmo, um americano chamado Robert Bloch, resolveu processar a si mesmo e pedir uma indenização de 5 milhões, alegando que violou sua crença religiosa quando cometeu os crimes que o levaram à prisão. Ele fez isso com o intuito de que, lá nos Estados Unidos, quando uma pessoa está presa, ele esperava que o Estado tivesse que pagar a indenização a ele. Bom, não tem interesse de agir no caso desse. Por quê? Quando você entra com um pedido judicial, ele tem que ter o interesse de agir, que seria buscar na tutela judicial, a parte contrária, fazer uma obrigação que você não pode exigir dela. Como que esse Robert Bloch exigiria dele mesmo? Não tem sentido você promover uma ação judicial para exigir uma coisa de você mesmo. O juiz não teria como declarar uma obrigação de você para com você mesmo. Então falta interesse de agir. Não existe possibilidade jurídica no pedido dele também, porque a legislação brasileira não tutela um pedido desse. Em outros casos também, tem uma senhora canadense que foi a uma festa da empresa, ela se embriagou, saiu com um carro, bateu e processou o chefe numa ação em 300 mil reais. Bom, como a reportagem não traz muitos detalhes com relação a essa história, no meu entendimento, eu acredito que não geraria responsabilidade para o chefe dela, a não ser que ele tenha obrigado ela de alguma forma, que eu acho difícil, a beber ou a dirigir alcoolizado. Bom, aqui no Brasil, ela não existiria possibilidade jurídica no pedido dela, porque o pedido dela não teria tutela jurisdicional e o patrão dela não cometeu nenhum ato ilícito que levasse ele a uma obrigação de indenizar. Bom, teve alguns outros casos. Teve uma senhora americana
que buscou no Google um caminho para fazer a pé, foi atropelada e agora processa a empresa em 100 mil dólares, pois o site informou que a rua não tinha calçada. Bom, poderia gerar uma indenização, evidentemente que não seria num valor tão vultuoso, mas uma informação prestada de forma errônea por um site de tanta repercussão como o Google poderia gerar sim uma indenização. Ela preenche, ela é parte legítima, ela tem possibilidade jurídica no pedido dela, ela tem o interesse de agir, uma vez que ela não conseguiria resolver isso se não fosse uma tutela judicial. Tem um outro caso de uma senhora que queimou a mão com um café no McDonald's em 1992 e ganhou uma ação de indenização de aproximadamente 3 milhões de dólares. Porque os seus advogados provaram que a lanchonete serviu o café a 70 graus centígrados. Tem uma temperatura considerada alta demais para o consumo do produto. Bom, aqui no Brasil, também ela talvez conseguiria receber uma indenização se não fosse julgado isso como um mero dissabor, né? Porque não teria ordem para gerar um sofrimento ou um abalo a ela que respaldasse uma ação de indenização. Se ocorresse isso, ela teria direito a uma indenização. Evidentemente que aqui no Brasil não existem indenizações em valores tão vultuosos. Não vou deixar aqui o meu parecer se isso é certo ou é errado. Mas o Brasil, ele não tem, apesar de não ter uma tabela quantitativa com relação à indenização por danos morais, ele não costuma dar indenizações em valores tão vultuosos, mesmo com empresas tão grandes. Mas a observação que se faz para valorar a indenização é com relação à possibilidade da pessoa que causou o dano de pagar um valor, uma contraprestação financeira, o dano que ela cometeu, e também tem o intuito de punir. Ela tem o intuito de mostrar ao indivíduo que causou o dano que ele cometeu um erro e puni-lo de forma que ele não cometa de novo, sem o entendimento de alguns doutrinadores nacionais. Bom, teve um outro senhor que percebeu que fumava demais vendo televisão e sua mulher tinha engordado. Um americano chamado Timothy encontrou o culpado, a empresa de TV a cabo, que não cancelou a assinatura quando ele pediu e deixou a família viciada em televisão. O processo de 2004 foi arquivado por falta de mérito. Evidente, não existe possibilidade jurídica nesse pedido. Não foi a empresa que viciou ele em televisão. Não existiria possibilidade jurídica nesse pedido, porque a legislação não respalda um pedido desse. É evidente que não haveria um vício dele, a não ser que ele comprovasse através de um laudo psicológico, que eu acredito que seja muito difícil, e a culpa não seria, evidentemente, da empresa que permitiu que ele assistisse televisão. Não teria-se como processar um caso desse, porque não existe mérito a ser julgado. E um último caso que eu vou falar hoje para vocês são das baleias trabalhadoras. Esse ano, 5 baleias entraram com processo trabalhista contra o parque SeaWorld na Flórida e na Califórnia. Elas alegam que a empresa promove trabalho escravo porque não reconhece os direitos dos animais e não conhece os direitos dos animais, a remuneração e férias. Como baleia não fala, o caso foi promovido por um grupo ambientalista PETA em nome dos bichos. Bom, novamente aqui no Brasil, até existiria a possibilidade jurídica desse pedido, numa ação trabalhista em que o empregado não recebia remuneração nem férias, mas no caso das baleias, elas não têm personalidade jurídica. Elas não são pessoas, porque no Brasil, para você ser parte legítima do processo, você tem que ser uma pessoa, você tem que ter a capacidade jurídica de agir. Se você não capacidade mental, você tem que ter personalidade jurídica. Você tem que ser uma pessoa, porque personalidade vem da palavra pessoa. Para você entrar com uma ação judicial, tem que ter personalidade.
Quem tem personalidade? Os seres humanos. Logo, animais não têm tutela jurisdicional a não ser com relação a crimes ambientais, evidentemente. Lógico que eles não seriam partes autoras, nem réis, nem vítimas num processo. Eles seriam um patrimônio e um ambiente, integrantes de um meio ambiente que estariam sendo prejudicados. No caso das baleias trabalhadoras, elas não teriam personalidade jurídica para promover uma ação judicial, uma ação trabalhista. Logo, essa ação aqui no Brasil não seria nem julgada. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida ou informação ou alguma orientação, a gente está disponível no site MCT Advogados. E até mais.